Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que nós estamos trabalhando, né, sobre lugar e paisagem. Hoje nós vamos trabalhar analisando as paisagens. Ao analisar a interação, o conjunto entre os elementos naturais e os que foram construídos pelo ser humano, vai nos ajudar a entender de uma forma melhor a maneira como as sociedades vivem em determinado lugar. Então, nós temos uma paisagem que pode preservar elementos do passado por meio de os quais podemos interpretar, olhando esses elementos, como a população vivia naquele lugar, né? Então, o lugar, ele nos conta sobre o passado de um povo que viveu ali, ou como vive o presente também. Para a geografia, é fundamental relacionarmos o modo de vida e a cultura de diferentes sociedades para verificarmos de que maneira isso influencia na formação das paisagens. Ou seja, quando nós observamos a maneira que as pessoas vivem naquela região, nós entendemos melhor por que é que eles modificam, como é que eles modificam ou se eles não modificam. Nós temos duas imagens aqui na página 336, a primeira mostrando a forma de cultivo e a segunda nós temos aqui os povos moquens, que é um pessoal que vive, é um povo da Tailândia, que vive em barcos e eles só vão para o continente na época, no período das monções, que quando tem chuvas muito fortes. Mas eles moram aqui dentro e eles retiram do mar aquilo que eles precisam para alimentar. Então, eles vivem também da comercialização de conchas, né? E só um determinado período do ano que eles vivem em terra firme. Então, nós temos aí uma forma de entender, de analisar a paisagem e como que as pessoas vivem. Dando continuidade, nós temos aqui que as paisagens não são iguais, que as paisagens podem ter aspectos parecidos, né? Mas os elementos, mesmo sendo parecidos, eles não vão ser o mesmo, não vai ser idêntico, vai ter características, né, dos elementos diferentes. Ou seja, eu posso observar aqui na gravura A é Florianópolis e na gravura B é a cidade de São Paulo. Então, o autor, quando ele fala para nós que as paisagens não são iguais, ele quer dizer o seguinte: mesmo eu tendo rios e rios, ponte e ponte, temos construções de casas, isto mostra para nós que os elementos são semelhantes, mas a gravura, a paisagem, ela é diferente. Então, nós temos aí as características desses elementos e a organização vão diferenciar a paisagem. Lembrando que características são as particularidades, é aquilo que nos caracteriza determinado lugar. Se você analisar essas duas paisagens, você vai ver que elas têm elementos semelhantes, que é a ponte, é água, vegetação, construção, embora não é o mesmo modelo de ponte, mas são pontes. O que nós observamos aqui, que está de diferente nesses elementos dessas paisagens, é o céu, porque um está nublado e o outro não, e o relevo. Você observa que aqui tem um relevo mais de serras, e aqui você não percebe. Então, nós podemos ter paisagem com elementos e aspectos parecidos, no entanto, a paisagem ela fica de uma forma diferente. Agora, dando continuidade, nós vamos ver que os elementos da paisagem, eles podem ser natural, mas essa paisagem não é uma paisagem natural. Então, em seu livro, na página 388, você encontra uma fotografia de um reflorestamento de eucalipto. Então, embora o eucalipto é um elemento da natureza, ele aqui nessa paisagem, ele não surgiu de uma maneira espontânea. Ele foi plantado pelos seres humanos de uma forma até uniforme, né? Então, ele foi cultivado.
Então, a gente observa que os elementos dessa paisagem são naturais, mas a paisagem é cultural. O reflorestamento e outros tipos de cultivo, cultivo de arroz, soja, formam paisagens culturais porque ela teve a intervenção do ser humano. As paisagens de projetos de paisagismo também são paisagem que vai ter elementos natural, mas é uma paisagem cultural. Então, você observa aqui um exemplo que ele dá de projeto paisagístico. Ele fala que essa região que nós temos aqui, essa foto, é o Parque de Inhotim, localizado em Brumadinho, Minas Gerais. Nós temos nesse parque dezenas de obras de arte de artistas brasileiros e estrangeiros, mas é um projeto paisagístico que foi elaborado por ser humano, usando aí inúmeras espécies de plantas, colocando exposições de artes, e tudo então mostra para nós que, embora predomina elementos aí da natureza, essa paisagem é uma paisagem cultural, idealizada, criada pelo ser humano. Tá? Portanto, eu tenho elementos naturais e a paisagem ela é uma paisagem cultural. Diferentes maneiras de representar uma paisagem. Então, nós vamos ver que as formas de representar as paisagens, elas vêm já de muito tempo. Mesmo antes de fotografia, nós já representávamos as paisagens. Então, por meio de telas, né, pinturas em telas, depois vem a fotografia, as pessoas também registram através de croquis, que a gente vai ver o que é agora. Então, esses registros mostram, muitas vezes, a relação entre os elementos da natureza, ou seja, uma tela de pintura, ela pode mostrar um rio, né, tendo várias cachoeiras, pode mostrar um mar e uma praia deserta, pode mostrar um lago que fica numa região isolada de um vale. Então, são elementos naturais que tem ali nessa paisagem. E ela pode nos mostrar, igual essa aqui, ó. Aqui o artista, ele registrou uma paisagem com elementos se interagindo entre si, só elementos naturais. Mas outros artistas registram paisagens onde tem na sua obra uma relação entre a sociedade e a natureza, ou seja, elementos naturais e culturais. Essa aqui o artista já usou. Montanhas, rio, naturais. Construções, carro de boi, elementos culturais. Então, aqui eu já tenho uma combinação de elemento natural e cultural através de uma pintura, de uma tela. Então, tem várias maneiras de representar a paisagem. Eu posso representar essa paisagem que tem elementos natural e cultural, como uma cidade e as montanhas, um parque, né? E várias casas aí no parque, o campo com uma fazenda, né? São desenhos de paisagem ou fotografia de paisagem mostrando elementos culturais juntamente com elementos naturais. Agora, croquis é outra forma de estar representando uma paisagem, né? Então, o croquis é uma representação através de um desenho muito rápido que a gente muitas vezes chama de esboço. Então, você tem aqui um croquis. E o autor coloca no seu livro o conceito de croquis. Ele fala assim, ó, o croquis consiste na representação dos aspectos naturais e culturais que compõem uma paisagem na forma de desenho rápido, sem a necessidade de elaboradas técnicas artísticas, mas que consiga expressar cada conjunto dos elementos da paisagem. Então, isso aqui é um croquis. E esse croquis, ele mostra, ele foi produzido por Rugendas. Rugendas foi um artista nascido na Alemanha e ele veio ao Brasil justamente junto com os exploradores do território brasileiro para fazer registros, né, da nossa paisagem aqui e da paisagem da América de uma certa forma geral. Então, olha só,
O croquis é um desenho rápido que consegue expressar algo que nós queremos mostrar, né? Então, aqui tem um croquis. Isto é um desenho rápido, um esboço. Desculpa, gente. Nós temos agora planos da paisagem, que nós vamos ver que toda paisagem ela tem primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Mas isso nós vamos trabalhar em outra aula. Por quê? Porque agora eu quero aproveitar o nosso tempo para comentar a atividade de aulas anteriores. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, a correção e comentários de exercício que nós fizemos semanas anteriores, tá? Ai, minha garganta. Então, vamos lá. Após ler o seu livro, página 340 e 42, faça o que se pede no caderno. Escreva 3 utilidades da água para as pessoas. Então, essa resposta ela é pessoal, embora eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Consumo na residência, agricultura, criação de animais, lazer, indústria, tudo isso aí. Esse capítulo é o capítulo 4, tá? Do módulo 2. É uma forma da gente estar revisando sobre atividades anteriores. Depois eu pedi para você desenhar um rio com as partes. Aqui tem um rio com as partes, mas no livro de vocês, na página 342, do capítulo 3, do módulo 2, você tem outro desenho que mostra nascente, afluente, que é aquele rio que joga água num rio principal, subafluente, o leito, a foz. Lá você tem a margem direita, a margem esquerda. Lembrando que para a gente analisar onde fica a margem direita e esquerda, você coloca as costas viradas para o lado da nascente. Ah, como é que eu vou saber onde que é nascente? Nascente sempre, quando você chega num rio, a corredeira, ela vai contrário à nascente. Então, ela nasce e vai correndo. Então, você vira frente à corredeira, para onde que ela está indo, costa para a nascente. Seu lado direito é a margem direita. Seu lado esquerdo é a margem esquerda. Agora, nós temos outra questão, que é leia sobre os elementos atmosféricos, também lá no capítulo 4, né? O módulo 2, revisando. Pede para você colocar um texto, isso é pessoal, sobre usando a influência da latitude e altitude na temperatura de um lugar. Então, lembrando essa aula, nós temos aí o seguinte: a temperatura ela vai variar de várias formas. Então, uma das influências é a latitude. Latitude é distância medida em graus, de 0 a 90 graus, de qualquer lugar da Terra até a linha do Equador. Então, se eu estou perto do Equador, a temperatura é alta, é mais quente. Se eu estou perto dos polos, 80 graus, 90 graus, eu tenho temperaturas mais baixas. A mesma coisa a altitude. Quanto mais alto um lugar, quanto mais alto um relevo, se eu estou lá no pico de uma montanha, a temperatura é mais baixa. Se eu estou no pé da montanha, né, na região de planície mais baixa, a temperatura é maior. Então, é uma atividade de um texto, onde que você vai reler e fazer um texto pessoal. Depois, nós temos aqui, revisando também sobre clima e tempo. Você vai sublinhar lá no seu livro e lembrando da diferença que tempo ele é momentâneo. Se eu falar assim para você, hoje está ensolarado, ontem choveu muito, à tarde nós estávamos passeando e começou a ficar nublado. Tudo isso aí são os momentos. Então, é momentâneo. Tempo atmosférico refere às características da atmosfera em um determinado momento, geralmente dias ou semanas, de uma área ou lugar. Agora, clima. Clima nós vamos ver aí que corresponde ao conjunto das condições do tempo. Então, já é um conjunto do tempo. E são registrados ao longo de um período. Geralmente é 30 anos, 20 anos, para você saber as características, como é
clima de um lugar. Depois pede para você falar sobre a previsão do dia, né? Previsão do tempo no dia. Era só você acompanhar qualquer jornal em que fala a previsão do tempo, né? Temperatura mínima, temperatura máxima, como que vai estar o tempo de manhã, como que vai estar à tarde. Então, é sempre previsão do tempo. Aí nós temos a última questão, que já é do módulo 3, capítulo 5. Pede para você olhar, né, na página 327, a fotografia que tem lá. E pergunta o que ela está mostrando para você. Então, a fotografia do início do capítulo 5 mostra a vista da cidade de La Paz, na Bolívia. Aí pergunta, que lugar você tem curiosidade de visitar é pessoal e também qual lugar é importante para você e o que esse lugar torna importante para você também é pessoal, né? Então, pessoal, não se esqueça de estudar, faça as atividades de vocês com bastante cuidado, com bastante carinho, né? Então, nós vamos, a partir de agora, estar lendo com atenção todos os nossos conteúdos, tá? Porque aí, o dia que a professora mandar atividade avaliativa, vocês já estão, ó, beleza.